Estamos ao vivo e bem vivo depois de uma pausa da sexta-feira passada para retornarmos os estudos acerca da vida do apóstolo Paulo no livro, já que nós estamos trabalhando aqui que foi enunciado na aula passada. Daniel, diretamente da Angola, não sei se está acordado, se tiver, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim, autorizo. Graças. Jimmy, tá aí, meu velho, se sim, autoriza a exposição da imagem da voz? Autorizo. Graças. Calilzeira, não sei se está no trabalho ou não pode falar, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim. Graças. Irmã Valéria, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim. Ok. Sabrina, autoriza a exposição da imagem da voz? Sim. Graças. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais uma sexta, Pai, na tua presença, onde nós podemos nos reunir para aprender um pouco mais da tua palavra, Pai, e refletir sobre a vida desse homem que é um espelho para nós até hoje. Mais de 2000 anos se passaram e esse homem, os escritos dele ainda ecoam hoje, a vida dele é um espelho para nós e nós queremos ser imitadores dele, assim como ele foi de Cristo, como ele mesmo descreveu. Por isso, ajuda-nos, Pai, a estarmos mais próximos da tua palavra, vivermos a tua palavra e aprendermos a tua palavra, para nós sermos instrumentos, assim como Paulo foi nesse mundo, Pai, tenebroso, que necessita tanto da tua palavra. É isso que nós te pedimos no nome santo do nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, e através da ação do Espírito em nossas vidas. Amém. Página de número 8. Vamos à leitura então, gente, vamos abrir aspas aí para essa pegada bem devocional e pastoral do livro da descrição da vida do apóstolo Paulo. Em quinto lugar, Paulo era fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus. Escrevendo aos Filipenses, descreveu a sua vida pretérita nestes termos. Abre aspas aí para Filipenses 3:5. Quanto à lei, eu era fariseu. Diante do rei Agripa, quando estava sendo acusado em Cesareia, disse: porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Atos, capítulo 26, versículo 5. Como fariseu, Paulo era zeloso da lei. Como fariseu, era extremamente zeloso das tradições de seu pai. Gálatas 1,14. Como fariseu, frequentava assiduamente a sinagoga. Como fariseu, dava o dízimo criteriosamente e jejuava regularmente. Ele chegava a afirmar que quanto à justiça que há na lei era irrepreensível, em Filipenses 3, versículo 6. Os fariseus eram separados, e aqui uma aspa para uma pequena digressão, o próprio nome fariseu é separado, né? Ele é alguém que foi posto ao lado, é diferente dos demais. Voltando aqui para a leitura, eles compõem o grupo religioso mais ortodoxo de Israel. Os fariseus estavam ao lado do lado oposto dos saduceus, grupo religioso que negava a ressurreição e a existência de anjos. Em sexto lugar, gente, Paulo era membro do Sinédrio Judaico. Paulo era o maior embaixador do Sinédrio Judaico no sentido de promover a fé dos seus pais, a fé judaica, tá, gente? Por outro lado, era o braço estendido desse mesmo Sinédrio para neutralizar ou desbaratar qualquer nova vertente religiosa que colocasse em risco a sua tradição religiosa. É por isso até que o apóstolo Paulo ele vai ter aquela carta, né, uma carta de autorização do Sinédrio para perseguir os cristãos. Então ele vai lá naquele meio, naquele ato, daquele touro indomável, como descreve aqui o Hernandes Dias Lopes, ele vai, ele prende cristãos, ele mata cristãos, ele fazia cristãos blasfemarem, como o texto sagrado diz. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa petição, essa carta branca do Sinédrio Judaico para trazer esse zelo sem entendimento que o apóstolo Paulo tinha. Voltando à leitura aqui, o Sinédrio era o concílio maior dos judeus, composto de 70 homens maduros, cuja função principal era legislar ou julgar a vida religiosa e moral do povo judeu, governado especialmente pelos sacerdotes da seita dos saduceus.
tinha nos fariseus seus membros mais zelosos da lei, conforme diz Atos 23:6. Ser membro do Sinédrio era ser considerado um dos principais judeus, conforme diz João 3:1. Esse posto de honra dava-lhe projeção e grande destaque na sociedade. Era um homem respeitado pelo seu conhecimento, pela sua religiosidade e pelo zelo que se devotava à causa do seu povo. Então, gente, antes de abrir aqui para a primeira pausa, para quem autorizou a exposição da imagem da voz quiser comentar alguma coisa, note que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era alguém extremamente religioso no sentido ruim, e religioso no sentido bom de conhecedor da sua fé, e um homem extremamente erudito, conforme a gente falou até no primeiro estudo. Ele citava filósofos, tinha uma grande abrangência intelectual, o apóstolo Paulo. Então note, Paulo era alguém intelectual e alguém preeminente ou proeminente no meio judaico. Esse homem, ele só poderia ser extremamente orgulhoso. Note muito bem, um homem ainda não trabalhado por Deus, com todo esses status social e todo esses status intelectual. O apóstolo Paulo não era pouca coisa, tá? O apóstolo Paulo não era um ignorante, não era um semi-analfabeto, não era um coitado. Então, note, tudo que o apóstolo Paulo fez, ele fez com a cabeça religioso que estava defendendo a sua fé e de um grande erudito que estava caminhando e trazendo ensinos a essas pessoas que ele estava enfrentando. Então esta era a visão do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Não, só comentar que essa informação está certa. Realmente, fariseus, purishim, né, significa no hebraico puros, né, separados, eles se consideravam assim. Isso aí. Eles eram o pessoal que achava que eram os oráculos de Deus na terra para os judeus. Eles eram bons intérpretes, sim, tá? E eu vou até mais longe. Para homens que não tinham a habitação do Espírito Santo e a iluminação do Espírito Santo, eles eram até bem intelectuais e conheciam bastante coisa, tá? Nós temos aí a igreja que supostamente é habitada pelo Espírito Santo. Quando eu digo igreja, supostamente, eu vejo a comunidade em geral dos evangélicos brasileiros. E eles não sabem diferenciar a mão esquerda, são bem piores que os fariseus em conhecimento. Sim. Não, eles tinham umas doutrinas, assim, dentro das congregações deles, que eram algumas, né? Algumas escolas eram bíblicas, né? Principalmente as escolas rabínicas mais dogmáticas, assim, né? Agora, cara, é legal você estudar também, é que, ó, claramente o Hernandes ele não vai abordar, porque aí não vai falar do apóstolo Paulo, mas falar dos essênios. Cara, os essênios é muito legal também. É que eles eram bem mais reclusão, né? Mas eles eram um partido, né? Uma congregação judaica muito interessante também. Se não me falha a memória, foi desses escritos dos essênios ali que foi descoberto ali mais alguns manuscritos ali, né? Se não me falha a memória. Foi. Realmente o mais antigo que tinha da Torá e dos profetas eram alguns resquícios, assim, tipo, uma pedra que data da época de Moisés mesmo, com os escritos lá no Torá. Mas não tinha um livro, né? Sim. O livro mesmo mais antigo que tinha era a Torá Samaritana. Só que os manuscritos lá dos essênios, eles são mais antigos, cara. Então, tipo, e aí o legal é que não tem só a Torá, tem os profetas também, entendeu? Então, é legal isso aí também. É um cânon quase que completo do Antigo Testamento, né? Em sétimo lugar, gente, Paulo era um cidadão romano. Paulo, mesmo sendo filho de judeus, era cidadão romano, conforme diz Atos 22:27, pois nasceu numa província romana, em Tarso da Cilícia. Recebeu o título de cidadão romano, não mediante pagamento de grande soma de dinheiro, conforme diz Atos 22:28, é o texto lá da defesa do apóstolo Paulo, mas por direito de nascimento.
um cidadão romano gozava de certos privilégios. Ele não podia ser açoitado, mas o apóstolo Paulo foi. Paulo não hesitou em lançar mão desse privilégio sempre que necessário. Pelo menos 2 vezes essa credencial de Paulo o livrou das mãos das autoridades. A primeira vez na cidade de Filipos, colônia romana, onde Paulo foi açoitado e preso ilegalmente. Quando os pretores, as autoridades locais, souberam que Paulo era romano, ficaram cheios de temor e precisaram se desculpar com o apóstolo Paulo, o ocorrido em Atos 16, do versículo 35 ao 40, mas aí já era tarde, né, gente? Pedir desculpa depois de tomar as cacetadas não vai tirar a dor. Voltando aqui para a leitura, a segunda vez, quando Paulo foi preso em Jerusalém, estava sendo amarrado para ser interrogado sob açoites, em vista do alvoroço da multidão tresloucada. Paulo pergunta: se vos há, porventura, lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Atos 22, 25. Paulo não fazia propaganda de suas prerrogativas, mas jamais deixou de usá-las quando se fazia necessário. Humildade não é se esconder. Os humildes não tocam trombeta fazendo alarde de seu conhecimento, poder ou influência. Os humildes não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são, quando isso contribui para a promoção do bem. E essa parte aqui, gente, é nesses tópicos que eu digo que é uma pegada pastoral. Porque, veja bem, é muito interessante essas aplicações mais pastorais da descrição da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o cara que escreveu o seguinte: me gloriarei nas minhas fraquezas. Mas quando foi necessário usar os seus títulos, as suas prerrogativas como cidadão romano, ou enfim, qualquer outra coisa, ele usava. Então, muitas das vezes, hoje, pelo evangelicalismo brasileiro, que é semi-analfabeto, para não dizer analfabeto, eu estou sendo até generoso com eles. Se tu usar, eu sou o doutor fulano de tal, eu estou ensinando aqui o que eu aprendi na escola tal. Tu é chamado de soberbo. Se tu estuda muito e traz conceitos e traz nomenclaturas teológicas, tu tá sendo soberbo. Se tu tá dizendo, olha, eu fiz tal coisa, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro, estudei tal escola teológica, sou formado em XYZ, as pessoas acham que isso é uma espécie de arrogância, e às vezes não é. É simplesmente a pessoa dizendo, olha, o que eu estou falando, eu não estou falando da minha cabeça, eu não inventei, eu estudei, eu sentei num banco colegial, para usar, né, um português mais polido, eu sentei em um banco colegial para tomar esse tipo de conhecimento que eu tenho aqui e ensinar para vocês isso. Então, muitas das vezes, humildade não é se esconder, porque a gente tem esse conceito errado de humildade, né? Que o humilde é aquele que diz amém para tudo, ouve tudo, não questiona nada, e mesmo que esteja errado, vamos embora, porque eu sou muito humilde e eu não gosto de corrigir os outros. Isso está errado. O que é errado é errado. O apóstolo Paulo estava tomando chibatadas ali e não podia. Ele, opa, eu sou cidadão romano, se vocês estão fazendo aqui é ilegal comigo. Um perseguidor implacável, esse é o título do capítulo 2 que a gente está entrando aqui. O zelo sem entendimento pode ser uma arma perigosíssima. Muitos crimes hediondos têm sido praticados em nome de Deus. Com Paulo não foi diferente. Ele foi um perseguidor implacável, como diz Gálatas 1:13. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Ele só não perseguia, gente, ele assolava. Assolava ou devastava, porteu do grego. Destruir, derrubar, significa no dicionário Strong a raiz etimológica desse termo. Assolava, devastava. Assolava ou devastava. Então esse era o apóstolo Paulo, gente, ele não brincava em serviço. Ele usou sua influência e força para esmagar os discípulos de Cristo. Perseguiu Cristo, Atos 26:9. Vamos ler o texto aqui em Atos 26:9. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno deveria eu praticar muitos atos.
A religião de Cristo, Atos 22:4, persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões, tanto homens como mulheres. Está aqui o apóstolo Paulo já ensinando a igualdade social na sua época de incrédulo, de maluco, de um homem movido por Satanás. Ele prendia homem e mulher, não tinha problema de gênero o apóstolo Paulo. E os seguidores de Cristo, como diz Atos 26:11. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Esse era o apóstolo Paulo, tá, gente? Esse era o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Um blasfemador, fazia os outros blasfemar, e ele devastava, assolava, destruía, derrubava toda e qualquer forma de cristianismo, de cristão. Ele pegava, prendia e fazia e cometia essas atrocidades aqui que está sendo descrito. É bom a gente ter isso na mente, porque a gente tem essa ideia do apóstolo Paulo, já aquele apóstolo Paulo já do Novo Testamento, o maior teólogo, o maior pastor, o maior escritor da igreja neotestamentária, mas esse homem foi terrível. É por isso que ele diz, eu fui o pior dos pecadores. Pode falar, Claudião. Eu não estou acompanhando bem essas aulas, esse início, só um pitacozinho aqui rápido. Pelo histórico do Paulo, no caso dele sendo um judeu, e por ter estudado aos pés de mestres, né? Gamaliel, se não me engano. Sim, Gamaliel. Dá até para compreender a fúria do apóstolo Paulo quando está na mão dele para resolver o problema contra esses seguidores do caminho, né? Que são chamados os primeiros cristãos. Porque Paulo provavelmente ouviu nas sinagogas algumas vezes alguém falando a respeito desse Messias e a ameaça que esse Messias era para a seita religiosa dos saduceus ou fariseus e tal. Principalmente na qual ele fazia parte, porque se chegou até hoje, eles não tinham nas mãos como nós temos hoje os evangelhos, mas de uma forma que eles ficavam sabendo porque alguém contava, né, transmitia, chegou ao ouvido deles que esse tal de Jesus diziam que os fariseus eram hipócritas. Sim. E o que era pior é que esse Jesus não só chamava esses fariseus de hipócritas, mas provava por meio de ensinamento, de curas, de milagres, que realmente eles só apoiavam na religião. Dá a impressão, assim, que o Paulo, até um certo ponto, ele não queria se encaixar nesse estereótipo dos fariseus, de que alguém que só abusava. Porque uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado, assim, pelo menos eu acho, em termos de estudar, quando ouve a palavra fariseu, é que o fariseu está mais próximo, a gente está mais próximo de ser fariseu do que ser um piedoso da época. A gente se encaixa muito bem na visão dos fariseus. Eu acho que se eu vivesse naquela época, eu seria um fariseu também. Entendeu? Então, e eles tinham essa, como se diz, essa bronca do tal do Messias. Esse Messias morre, eles provavelmente comemoraram, abriram uma boa garrafa de champanhe ou de vinho, está morto o cara que está dando trabalho para nós, mas de pouquinho houve que tem um grupinho lá que estava foragido, escondido, fugindo, medroso, que estava pregando muito mais ousado agora, depois da morte do sujeito, do que antes da morte dele, porque a história de que o homem havia ressuscitado criou uma motivação neles muito maior do que eles tinham quando ele era vivo. E agora esse Paulo, ele está respirando mesmo ameaças contra esse pessoal, porque ele nunca... Daí o meu ponto sobre a questão do Paulo, de tentar entender esse Paulo judeu antes de ser cristão. Que esse é meu ponto aqui. Não sei se o livro vai tratar disso, mas eu gostaria que, se tivesse alguém que pudesse comentar mais sobre o respeito disso, tal, de um antes e um depois.
Porque nós temos um Paulo transformado, amigável, duro com os falsos profetas, teólogo, como se diz, bom e corajoso, ousado, aquela coisa toda, ainda que acusado de ser medroso e fraco por outros, mas mas tem essas virtudes. Mas e esse Paulo antes de se tornar cristão? Será que ele não estava no meio dos judeus, no meio dos fariseus, no meio dessa turma, mas totalmente infeliz ou, de alguma forma, insatisfeito com a forma que os fariseus faziam as coisas? Porque, imagina bem para você ver, quando ele vai atrás dos cristãos para persegui-los, ele era um tremendo terrorista. Ele era um Tom Roman. Eu falo Tom Roman ou não? Não. O Tom Roman é o chamado CAESA americano, que eles colocou ele como responsável pelos imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. Persona não grata. Quando o cara ouve falar o nome Tom Roman, alguns imigrantes legais chegam a desmaiarem de medo. Assim era o Paulo. O Xandão tá vindo aí, o Paulo, entendeu? O nego tremia de cima e embaixo. E aí, de repente, esse sujeito, que é um grande perseguidor, se torna um ministro, e agora ele está pronto não só para poder ministrar entre os cristãos, mas principalmente as grandes autoridades, que agora o problema do Paulo não é pregar entre os crentes. O problema do Paulo, você vai tratar daqui para frente, é pregar entre as autoridades. Até porque Deus não chamou o Paulo para ficar pregando no meio dos crentes. Observa que não foi para isso. Sim. O que Deus fala para ele que vai padecer pelo nome, e ele vai falar com as autoridades. Sim. Porque, tipo assim, falar com aquele pastor de ovelhas lá no campo, lá que não é certo ele roubar uma ovelha, fazer isso, fazer aquilo outro, é muito fácil. Agora, chegar no peito do Davi e falar: olha, você, rei, é um sujeito que Deus quer tratar com ele agora. Mas pode prosseguir, tá indo muito bem, eu tô gostando. Amém. Isso aí. Cara, essa questão de Paulo, eu acredito até que tem esse misto, sim, de indignação, mas tem por trás da vida do Paulo, antes da conversão, tem o zelo total que ele achava que estava fazendo as coisas para Deus. Esses dois mistos, assim, provavelmente ele devia estar, assim, algum tipo de incomodação, porque a seita que ele participa deixou esse pessoal se crescer tanto ali. Como é que essa seita do caminho cresceu tão rápido e os caras morrem e mesmo assim não negam a sua fé? Morrem dizendo que Jesus é o Messias. Então, como é que provavelmente, certamente o apóstolo Paulo, como é que a minha seita, o meu partido religioso deixou isso acontecer? E aí eu acho que ele toma para ele aquela ideia de que se ninguém resolve, resolvo eu. E aí o porquê da ferocidade do apóstolo Paulo, o porquê do trato duro, rude dele, porque o que o Novo Testamento, as palavras usadas que o próprio Paulo se descreve, e até Lucas em Atos ali descreve o que o apóstolo Paulo fazia, é terrível. O homem era literalmente, tu usou uma palavra correta, Cláudia, ele era um terrorista. Ele fazia o que era necessário para os caras negar a fé. Um adendo, irmãos. Opa. A gente vai ver que Paulo, ele faz terror psicológico. Se a gente ler o livro de Atos, você vai ver que ele arrastava os irmãos para fora da cidade. Ele não chegava e prendia. Ele fazia um terror, tipo assim, ó, tá vendo você que é cristão? Se tiver mais, você fica esperto. Arrastava para fora da cidade e fazia com que a pessoa tentasse negar Jesus. Mas eu acredito que o que mais deixou Paulo bravo foi Estevão. E se a gente pegar as epístolas, vai dizer assim, que os judeus resistiam a Paulo. Mas quando a gente lê o livro de Atos, a gente vai ver que ninguém resistiu a Estevão. Quando ele viu o jovem Estevão pregar daquele jeito, e consciente na morte de Estevão, ali foi uma ferida no coração de Paulo. Uma coisa interessante que o Denner falou, Paulo, ele é versátil. Por quê? Ele é especialista no helenismo, que é a filosofia grega,
ele é especialista nas leis romanas e ele é especialista no judaísmo. O que acontece? Toda essa formação de Paulo ajudou, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 2, a dialética que os gregos buscam é Cristo. Tudo, as sombras, o mundo das ideias, lá em Hebreus, que Paulo escreveu Hebreus certamente, é Cristo. Então, tudo que a filosofia grega falava que o homem era tinha que ser aperfeiçoado, ele colocava Cristo. Não, Cristo nos aperfeiçoa. E algo interessante também é que no judaísmo ele fazia a mesma coisa. A pedra que seguia o povo no deserto é Cristo. 1 Coríntios capítulo 10. Tudo ele apontava a Cristo. E algo que o Denner falou, até mesmo na morte de Paulo, a gente vai ver o peso da cidadania romana. Por quê? Dos apóstolos, quem teve a morte menos cruel foi ele, justamente por ser cidadão romano. Ele foi decapitado. Ele não foi crucificado, nem queimado vivo, nem jogado das feras. Justamente por ele ser um cidadão romano. Então, acredito que se a gente ler Filipenses capítulo 2, Paulo dá o currículo dele, se tinha alguém zeloso, eu era fariseu dos fariseus, eu era o cara mais zeloso, eu sobressaía sobre todos lá da minha idade, eu era o cara, eu era discípulo de Gamaliel. Se a gente vê lá, ele vai falar assim, eu uso isso como esterco. Tem pentecostal que faz caca no texto, fala que não serve para nada, esterco não serve para nada. Mas na cultura que Paulo está dizendo, ele está falando o seguinte: tudo que eu era antes de Cristo, eu uso para crescimento do evangelho e da glória de Deus. Até porque, vamos abrir aspas, o esterco, o refúgio, ele servia como uma espécie até de adubo, né? Então ele não era totalmente desprezível nesse sentido. Claro que Paulo está dando um tom de desprezo, porque ele depois vai dar ênfase em Cristo. Mas tem esses dois lados da moeda que o pessoal não se atenta, né, para a cultura da época. Assim, a ideia ali de esterco ali ele tá falando que tudo que ele fez só tem valor em crescimento em Cristo. Sem Cristo não tem valor nenhum. Exatamente isso. A ideia não é algo totalmente negativo, mas é negativo porque estava sem Cristo. Essa é a ideia. Então, só pegando essa fita aí da questão do Estevão, né? É que ele citou a questão do Estevão e provavelmente foi o que tocou mais o Paulo, né? Eu leio alguns materiais e acredita que Paulo tenha visto Estevão em uma sinagoga na Cilícia. Existe uma ideia assim que Paulo chegou a ver o Estevão na Cilícia. E a outra coisa que é interessante, que realmente a mensagem que Estevão pregou chamou a atenção de Paulo, principalmente o fato da ressurreição. Porque a ressurreição, voltando novamente, quem eram esses judeus, ou esse judeu Paulo antes do Cristo, é que a ressurreição, ela era, de alguma forma, também a esperança farisaica. Os judeus fariseus, eles não viam a ressurreição como algo improvável, impossível. Eles viam alguma possibilidade numa ressurreição, talvez no final dos tempos, onde Deus ia ficar os justos e fazer com que os maus e os ímpios pagassem, mas eles tinham esperança da ressurreição. E o caso de Cristo é que realmente o que motivou esses apóstolos todos foi a ressurreição. Né? É lógico que a gente não tem nenhum escrito do Paulo, mas se tivesse seria maravilhoso a gente vendo o Paulo trabalhando como repórter para poder tratar com aqueles romanos lá, aqueles soldados que ganharam uma soma de dinheiro para dizer que dormiram e que o corpo foi roubado. Né? E que a pedra estava removida, removeram a pedra, uma multidão de gente, e eles estavam um sono tão pesado que não conseguiram acordar e ainda tiraram aquela coisa toda. Seria maravilhoso, né, se a gente tivesse algum escrito do Paulo falando sobre isso, explicando a hipocrisia, né, desse pessoal. Paulo foi o mais severo perseguidor da igreja em seus albores. Olhando pelo retrovisor, fazendo uma retrospectiva do seu passado, escreveu a Timóteo em 1 Timóteo 1,13: a mim, que noutro
tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Ele feria cristãos com a língua e com os punhos. Fazia isso com arrogância e soberba, usava os instrumentos legais e também a truculência física. E aqui o subtítulo: Paulo é visto como um perseguidor. Ressaltamos aqui alguns pontos importantes. Paulo via a si mesmo como perseguidor. Ao escrever à igreja de Corinto, diz que considerava o menor dos apóstolos e até não era digno de ser chamado apóstolo, uma vez que havia perseguido a igreja de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Escrevendo aos Gálatas, testemunha, em Gálatas 1,13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Diante do povo de Jerusalém, confessou, em Atos 22,4, persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Diante do rei Agripa, ele testemunhou, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia. É o texto de Atos 9:11. Cristo viu como um perseguidor. Quando Paulo enfurecidamente ia para Damasco com o propósito de manietar e trazer amarrados os discípulos de Cristo para Jerusalém, a fim de lançá-los na prisão, Cristo apareceu-lhe de maneira miraculosa na estrada de Damasco, perguntando, em Atos 26:14, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Perseguir a igreja de Cristo é perseguir Cristo. Perseguir os membros do corpo é perseguir a cabeça do corpo. Perseguir a noiva é perseguir o noivo. Paulo não estava apenas se levantando contra homens, mas contra o próprio Deus. Aqueles que ferem os santos de Deus tocam a menina dos olhos de Deus. E eu vou encerrar por aqui, gente. Vou deixar marcadinho aqui para vocês. Paramos então na página de número 11. E agora, para ti que ficou no YouTube até agora, curta, compartilha, comenta e inscreva-se no meu canal, no canal do Theo Escritura, que eu vou tentar subir para lá também. Deixa o like aí, tá? Ativa o sininho para receber as notificações, porque seguidamente nós estamos trazendo conteúdos relevantes aqui, tanto para o meu canal quanto para o canal do Theo Escritura. Agora, resenha final com os irmãos aqui e muito obrigado para quem ficou pelo YouTube.